noite, Padre Glênio. Boa noite, Padre Antônio. Boa noite. Estamos aqui no dia 12 de julho, Dia dos Namorados, para falar de relacionamentos, nada mais apropriado. E como sempre, é um bate-papo. Padre Glênio, quer dar as boas-vindas aos nossos e apresentar o Padre Antônio? Boa noite, Padre Antônio. Boa noite, Padre Glênio. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Nada, Padre. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Nós somos irmãos no nosso presbitério, mas também irmãos na causa humana, né? Não só no sacerdócio, mas no nosso cuidado com os afetos, né? Com a mente das pessoas, né? Você e eu somos psicoterapeutas com as devidas formações específicas, né? Mas cuidamos das famílias também, né? Sim. Padre Antônio, para quem não sabe, além de pároco da Paróquia São Pedro de São Paulo, na Forania Morumbi, também é o assessor foranial para a pastoral familiar, diretor espiritual foranial para o ECC, Encontro de Casais com Cristo, na Forania Morumbi. E o vice-assessor diocesano para a pastoral familiar e ECC também, né? Faz parte da nossa equipe diocesana, sempre muito disponível em ajudar as famílias, em cuidar das famílias, né? E sempre muito disponível à pastoral familiar e aquilo que a gente sempre pediu a ele. Então, hoje, especificamente, quando nós pensamos nesse bate-papo, nesse tema, há 15 dias atrás, né? Aliás, mais de 15 dias, né? 20 dias atrás. O primeiro nome que nós pensamos foi o seu, Padre Antônio. Obrigado. Conta que nós sabemos do trabalho que você faz. E até na divulgação aqui com a paróquia falava, né? Antes dos padres todos se interessarem por obrigação, né? Agora dessa mídia nova, você já fazia esse trabalho, né? No seu Facebook, no YouTube, você já estava um pouco à frente de todos nós nisso tudo, né? Nessa divulgação, nesse novo jeito de se comunicar com as pessoas. Eu me lembro disso perfeitamente. Muito obrigado pelo seu sim. Aqui, esse ambiente não é um ambiente só da Paróquia São José, nós usamos o canal da Paróquia São José, mas nós temos pessoas de vários lugares que nos acompanham, e com certeza também seus seguidores, as pessoas para quem você divulgou, né? E hoje nós temos aqui, olha só, conosco, bem, antes eu saudar as pessoas que estão com a gente, a palavra está contigo, Padre. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra muito grande falar sobre relacionamentos, já que nós somos pessoas, né? E a pessoa é chamada à relação. O ser humano foi criado exclusivamente para amar. E a experiência mais profunda, mais significativa é o amor. O nosso primeiro objeto de amor é a nossa mãe. O ser humano é um ser de afeto, de apego, é um dos animais, digamos assim, mais frágeis. Se nós avaliarmos, por exemplo, um bezerrinho quando nasce, 30 minutos depois já está praticamente andando, tem uma certa autonomia, e o ser humano não. Há uma ligação simbiótica profunda, até quase 1 ano e meio, 2 anos com a mãe. E o nosso primeiro objeto de amor justamente é a nossa mãe. Quando nós somos afagados, acariciados e vitalmente alimentados, há uma troca de olhares entre mãe e filho, no momento até da amamentação, e naquele momento um olhar cruza o nosso, que é o da nossa mãe, e o Nicote diz, né, quando tu me olhas, eu existo. Então, é através do olhar do outro que nós existimos. E esse primeiro olhar foi o da nossa mãe, que vai se estendendo para o pai, depois vai para os irmãos, para os coleguinhas, e na idade da adolescência para os amigos, etc., até chegarmos à idade adulta e tentarmos procurar, digamos assim, essa perda da mãe, essa perda desse útero, numa relação afetiva, inclusive até a própria relação sexual é uma entrada meio frustrada no outro, mas não deixa de ser uma entrada para tentar encontrar uma certa paz, um certo consolo,
já que foi perdido lá no útero materno. Porém, quando falamos de amor, é importante que falemos também de dor, né? Porque não é simples amar, não é tão simples. Então, o encontro entre duas pessoas, seja no sentido conjugal, de namoro, seja no sentido da frátria, da fraternidade, dos irmãos, com os amigos, não é simples nós mantermos, digamos assim, de forma saudável uma relação. É preciso que nos preparemos para amar, que o amor ele não cresce como o cabelo naturalmente. O amor cresce através de atitudes, de atenção ao outro, de abnegação e até de renúncia da nossa própria vontade. Há várias formas de se amar, né? Muito bem. Nossa, já estou animado com a conversa. Você já me agitou. Quero saudar aqui as pessoas que já entraram e disseram boa noite, né? A gente sabe que não são todos que estão vendo, às vezes as pessoas gostam de ficar ali só olhando um pouquinho, mas nós temos a Eliana Rocha, nós temos a Eli, a Nair Dias, a Liege, né? A Regiane Aparecida, a dona Luzia Marquezin, dona Sônia, seu Assis, com certeza deve estar com ela lá, José Alberto Pereira, o seu Clóvis, a Eliana Galego, né? Acho que o esposo deve também estar por aí, né? Maria Cristina Rocha Diniz, né? Então, são essas pessoas que estão até agora conosco, participando. Sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa conversa, né, Marcelo? Vamos nós. Para a gente começar com o nosso tema, padre, relacionamento não é fácil, como você mesmo disse, a gente vem aprendendo desde o olhar materno, né? Mas hoje a gente, estando nos dias dos namorados, talvez a gente refletir assim, a gente pode classificar, existem tipos de amor diferentes num relacionamento, como é que a gente poderia explicar, né? Que tem gente tão diferente, que amam de maneira diferente. Faz sentido isso? Dá para classificar? Como é que você vê as diferentes formas de amor? Então, como as pessoas são diferentes, então a forma de amar também é diferente. Inclusive, tem um livro muito famoso, né, vocês devem ter ouvido falar, As 5 Linguagens do Amor, do Chapman, que é um conselheiro. Foi um deles que nós lembramos de você. Conselheiro conjugal, e ele fala nas 5 linguagens de amor. A primeira linguagem tempo de qualidade, a ordem não implica aí, né? não tem importância. Palavras de afirmação, atos de serviço, presente, toque físico. Então, assim como nós precisamos aprender uma outra língua, se nós quisermos ter uma comunicação melhor com os diferentes, no amor também. Eu estou no Brasil e eu falo de forma muito fluente o português. Mas se eu for para o Japão, por exemplo, eu teria que aprender o japonês. Então, se eu fosse falar com a minha linguagem de amor para quem é japonês, sem levar em consideração a do outro, então é importante que eu aprenda a forma de amar do outro. Eu preciso ser poliglota, fluente no português. Mas se eu for para o Japão, por exemplo, eu teria que eu aprenda a forma de amar do outro. Eu preciso ser poliglota. Oi, tudo bem? Tá entrando o som de alguém. Eu vou desligar o microfone. Houve alguma interrupção aí. Sim. Então, é interessante que a gente conheça a linguagem de amor do outro. Por exemplo, né, há pessoas que gostam do toque, né? E, às vezes, eu gosto, por exemplo, de uma outra linguagem, seria atos de serviço. Vamos supor, num relacionamento entre homem e mulher, né, num relacionamento de casal, de namorado, a mulher gosta muito de atos de serviço, gosta que o parceiro limpe a casa, né, que o parceiro jogue o lixo fora, etc., né? E ele o tempo todo quer só tocá-la.
Então, é interessante que se compreenda a linguagem do outro para que se tenha uma relação saudável. E como é que eu vou conhecer a forma de amar do outro? Através do diálogo. Inclusive, a pessoa com quem você for se relacionar é aquela que você deve dialogar a vida inteira. Porque um relacionamento é feito através de quê? Do diálogo, e não só da conversa. Quando eu converso, eu falo sobre o entorno, sobre o que está acontecendo ao meu lado, sobre a política, sobre quem for casado, os filhos, sobre os amigos, sobre a escola. E o diálogo é quando o outro se torna o objeto do meu interesse, né? E a mulher, por exemplo, a mulher se gosta muito de presente. O que é o presente? O presente é a presença sua através de algo material. E não precisa ser algo extremamente caro. A presença é quando você lembra do outro e traz de forma, digamos assim, simbólica, por exemplo, uma flor. E entrega para a pessoa. Aquela flor vai murchar no final do dia, porém, é como se fosse de forma material uma maneira de você estar com o outro. Então, é interessante que nós estejamos atentos à necessidade do outro. E isso exige justamente o quê? Uma boa conversa, um bom papo. O tempo de qualidade, por exemplo, é fundamental. Sobretudo, as mulheres, elas reclamam demasiadamente. Gente que trabalha em consultório, uma das queixas principais é justamente o tempo de qualidade. Não é a quantidade do tempo, mas aquele tempo que se tem com outra pessoa, você está inteiro para ela. Se você está, por exemplo, diante da televisão e conversando com a pessoa do seu lado, o teu maior interesse está sendo praticamente a televisão, né? Se você, enquanto conversa com a pessoa, está vendo um jogo de futebol, então o que está unindo ali não é a pessoa em si, é o jogo de futebol, a não ser que ambos combinem para assistir um filme, ou se ambos estão gostando do jogo, então podem até ficar juntos. Mas, quando eu quero dar atenção para o outro, então eu desligo todas as mídias, eu me volto totalmente para o outro e vou estar atento à necessidade dele. Então, as linguagens do amor exigem conhecimento do outro, exige diálogo. E isso as pessoas, infelizmente, hoje não estão querendo gastar tempo. Elas estão ladeadas, angustiadas e isoladas. Nós nunca vimos tantas pessoas juntas e, ao mesmo tempo, distantes. E o celular entrando no meio da conversa, né? Através das mensagens, através de... Justamente. O celular, como a gente diz que é mídia, deve ser um meio para o encontro e não substituto. Então, eu posso utilizar o celular, se eu estiver longe, para fazer uma declaração de amor para a pessoa, né, mandar um post interessante, né? Então, o celular ele se torna meio, não fim, né? A mídia só tem sentido quando ela for meio para o encontro com o outro e não quando eu substituo o outro. Aí seria interessante que cada um se perguntasse qual é a minha linguagem de amor. Por exemplo, eu como padre, eu gosto muito de tempo de qualidade. Nas minhas amizades, é interessante que se tenha tempo de qualidade, não quantidade, até porque o nosso tempo é curto, né? E quem é que não gosta também de elogio, palavras de afirmação? As mulheres amam elogio. Os homens são mais visuais, as mulheres são mais auditivas. Então, a forma como você expressa o sentimento, a forma como você faz um pedido, um elogio, por exemplo, a sua mulher, ela se veste, às vezes sai com você, ela não está se vestindo só para as outras pessoas, nem para as amigas, né? Ou a namorada. Então, é muito interessante que você elogie o cabelo, o corte do cabelo, o sapato. Então, isso faz com que as pessoas elas se sintam valorizadas. Nós somos muito carentes e há necessidade de palavras de afirmação. Inclusive, nosso Senhor sentiu necessidade até da gratidão quando ele cura os leprosos, apenas um vem agradecer, que é o samaritano. Então, Jesus como que mendiga também o reconhecimento. Então, o que sustenta um bom relacionamento é o elogio. As pessoas que nós repudiamos e nos esquivamos são aquelas que nos criticam o tempo todo. O que é que nós evitamos nas relações? Aquelas pessoas que têm a língua ferina,
que o tempo todo está criticando. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que nos amam? São aquelas pessoas que sabem das nossas fraquezas, sabem das nossas falhas, e, apesar de tudo isso, são capazes de enxergar coisas bonitas em nós. São pessoas que nos recepcionam como nós somos. E numa relação, seja de namorado, seja conjugal, é interessante que se tenha essa capacidade de elogiar. Elogiar significa dizer palavras boas, eulogos em grego, ou seja, palavras agradáveis. Não significa que você, em algum momento, não até critique a pessoa, mas uma pessoa que ama a outra, ela vai saber até como criticá-la. Se eu critico de forma áspera, vamos supor que a pessoa erre e eu queira falar a verdade para aquela pessoa, por exemplo, uma barra de ouro, se eu jogar na pessoa, por mais que seja de ouro, vai feri-la, né? Tanto quanto, por exemplo, uma barra de bronze. Então, se eu quero falar para o outro para admoestá-lo, para que ele melhore em algo, então sempre embrulhe de presente aquilo que você for falar. Tudo que você for dirigir ao outro, a regra é essa, embrulhe de presente. Porque o que mais interessa também não é só o conteúdo, é o invólucro, é o modo. Os advérbios são mais importantes do que os verbos. Vamos supor que seu marido é torcedor do Flamengo, claro, né? Aí você queira dar uma caneta para ele. A caneta, assim, não tem tanto valor para ele, mas se você embrulha, digamos assim, a caixinha da caneta, né, com papel de presente do Flamengo, por exemplo, né, e colocar, ainda uma mensagem, né, um cartão maravilhoso, e diz, meu bem, neste presente eu estou presente, meu chuchu, minha flor de maracujá. Então, a pessoa vai valorizar muito mais o modo do que o conteúdo em si. Então, nas relações, o que se deve prezar muito é o modo. Eu posso dizer para minha mulher, eu te amo. Isso ela pode achar que é agressivo. Você pode dizer, meu amor, minha eterna namorada, você é a razão do meu viver, apesar das nossas briguinhas, bem. Gente, isso aí é maravilhoso, né? Ela fica facinho, entendeu? Como diz o Matuto, né? Então, trabalhe a expressividade, o rosto, né? O modo como você se dirige para o outro, a maneira, o tom da voz, né? A forma, isso tudo é fundamental para um bom relacionamento. A nossa língua não tem ossos, mas quebra ossos, né? Então, a língua tanto abençoa como também amaldiçoa. Eu posso dizer para alguém, eu te amo, como posso dizer, eu te odeio. Eu posso, com a minha língua, agregar, unir, como eu posso desagregar e afastar. Mas para nós que somos cristãos, como diz São Tiago, né, que de uma árvore não pode produzir frutos azedos e amargos. Mas se a pessoa não trabalhar dentro de si, seus instintos, então ela pode tanto odiar e demonstrar ódio e expressar ódio, como também afeto. Mas como nós estamos hoje trabalhando para que melhoremos mais, então seria interessante que cada um refletisse o modo como expressa a amizade, expressa o carinho, o modo como você até doa um presente. Vamos supor que você queira dar um presente para sua namorada, sua esposa. Observe-a. Você não vai dar, por exemplo, uma flor que ela não gosta, ou um objeto que ela já tem, um livro, ou um vestido que ela, por exemplo, não gosta. Se você tem dúvida, pergunte a ela, dialogue, pergunte o que ela gosta. Então, o diálogo, gente, é aquilo que aglutina as relações. E para que se tenha uma boa relação, promissora e longa e duradoura, é interessante sempre o diálogo. É fundamental. Nietzsche diz, se você quiser um dia casar, escolha a pessoa que você dialogará a vida inteira.
E saiba que as pessoas começam a amar, sobretudo, depois que casam, né? Para nós ocidentais, nós amamos para casar. Para os orientais é o contrário, eles casam para amar. Porque o verdadeiro amor vai começar quando há decepção, quando o outro pisa na bola, quando ambos comem sal juntos, quando o outro não corresponde às suas expectativas. Enfim, o verdadeiro amor começa quando se ultrapassa aquela visão que se tem, digamos, idílica, ou uma visão romantizada do outro, e se entra em contato com aquilo que o outro é. Aí começa o verdadeiro amor, que vai deixar de ser apenas uma paixonite. A paixão é extremamente espontânea. A paixão é adrenalina pura. Você olha para um pé, para uma coxa, um olho, a barriga, então você se sente impulsionado, atraído por aquela pessoa. Então a paixão está muito mais nessa esfera do eros, do toque, só do físico, que é importante, mas o amor não é só o eros, não é só o toque. O amor também é filia, o amor é amizade, o amor é confidência, o amor é companheirismo, o amor, além do eros, é troca de sentimentos e não apenas de sentimentos. Então, o amor não é só estar sob o mesmo teto com quem você ama, é você estar dentro do coração do outro, você morar com o outro. Inclusive, a palavra enamorar vem do latim, en significa dentro, namorar, amor, morar. Enamorar significa morar dentro do outro. Isso é o amor. É por isso que as pessoas que nós amamos, mesmo distantes, nós as trazemos dentro de nós, através de quê? Das lembranças. Se você ama uma pessoa, se ela estiver no Japão, você atrará dentro de si, através de quê? De memórias que ficaram registradas em nós, de momentos significativos. Então, amar significa carregar positivamente o outro dentro de si. Odiar é o contrário, é você trazer o outro negativamente dentro de si, porque o ódio, na verdade, é o amor em estado de enfermidade. Quando nós, por exemplo, sentimos rancor e ódio por uma pessoa, aquela pessoa nos afeta porque ela tem algum significado para nós. Então, é um amor que está enfermo. E como é que eu posso sair dessa enfermidade? Através de quê? Do perdão, através da capacidade que eu tenho de tolerar o outro. Então, é aquele sentimento destrutivo, que é o ódio, como diz São João Crisóstomo, o ódio é como se fosse um abutre dentro de mim, corroendo as minhas vísceras. E quando eu sinto rancor por uma pessoa, eu a trago dentro de mim de forma destrutiva. E quando nós falamos em amor, é interessante que falemos também na sua antítese, né? Que é a indiferença, que desemboca justamente no ódio, num algo extremamente destrutivo. Amor e ódio, na verdade, estão juntos. É como se fosse a descida e a subida, né? Não existe de forma antagônica, né? Como não existe o diabo de um lado e Deus de outro, né? Na verdade, o diabo é uma criatura desobediente, né? Então, o que existe, na verdade, na nossa vida é amor, né? E o inferno é a tristeza de não poder amar, como diz Dostoiévski. Escreva esta frase: o inferno é a tristeza de não poder amar. E a definição maior de Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Em grego é assim: ho theos estin re agape. Deus é ágape, porque há várias formas de amor. A mais primitiva é o amor consanguíneo, que em grego é storge, ou seja, é o amor que a mãe tem pelo filho, o filho tem pelo pai. É aquele amor que é instintivo, é aquele amor que, por exemplo, existe nos animais. A galinha protege os pintinhos, a vaca protege a sua cria. Isso é o amor storge, é aquele amor que é primitivo, é aquele amor que a mãe tem pelo filho para que ele subsista, não é? É um amor que não se precisa da graça de Deus, é o amor que é de proteção, é o amor que eu tenho por minha avó, é o amor que eu tenho por uma pantufa que eu uso por minha meia, é um amor que eu tenho pelo meu quarto, que eu amo a minha cama. Quando eu vou para dormir numa outra casa, eu digo, meu Deus, eu não consigo ter história, eu não consigo ter o amor
né, que eu tenho, né, por minha cama, nessa aqui diferente, entendeu? Então, essa é uma forma mais primitiva do amor. E a segunda forma é o amor filia, o amor da amizade. Por exemplo, eu sou flamenguista. Se o Padre Glenn é flamenguista, há uma grande probabilidade de se abrir um canal de comunicação e a gente começar um diálogo, entende? Então, o amor de afinidade, como disse C.S. Lewis, ele diz que é aquele amor pela semelhança, pelo que o outro gosta. Então, é uma identificação com aquilo que o outro gosta. Eu gosto de canto gregoriano. O Marcelo também gosta de canto gregoriano. Nossa, que maravilha! Né? Se ele gostasse, por exemplo, de funk, haveria uma grande possibilidade ali de... Além de gostar muito de canto gregoriano, você, no primeiro congresso, fez um canto gregoriano que arrepiou o estádio inteiro. Nossa, que coisa linda! Eu faço funcionar depois, né? Entendeu? Sim, é bem interessante essa questão. Então, e entre os casais, os namorados, o pessoal diz, não, eu gosto do outro porque ele é totalmente diferente. Não, né? Totalmente não pode ser. Então, sempre tem que ter alguma coisa com a qual eu me identifico. Há uma semelhança e uma dessemelhança. É importante que haja um certo equilíbrio. E numa relação conjugal, numa relação de namoro e de namorados, então, o primeiro confidente precisa ser a minha companheira, né? Não precisa contar coisas grandiosas. Como é que uma relação se sustenta? Quando o casal, por exemplo, se for casado, deitam na cama e começa a dizer, meu bem, o trabalho hoje foi um pouco cansativo. E ela vai começar a falar, olha, eu estava fazendo o arroz e a panela queimou. Gente, isso é uma epopeia para o casal, não precisa grandes coisas. Então, o que atrai num relacionamento são as pequeninas coisas. Nossa, eu estava cuidando do armário hoje e apareceram várias formigas. Não precisa você fazer tratado. Então, o que sustenta uma relação são essas pequeninas coisas do dia a dia, o cotidiano. Bem, eu estava de manhã, estava acordando, tive um pesadelo, bem. Então, são coisas, assim, pequeníssimas. Mas, infelizmente, né, às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas e são nelas que nós tropeçamos, são nas pequeninas pedras que nós tropeçamos, né? E além de... Oi? Sim. É que você citou uma coisa e está falando disso, que quando você falou de um presente simples, embrulhar para presente. Sim. Né? Presente é presente, né? Quer dizer... Presença. Virar para o outro e falar assim, você estava linda no Natal passado, né? Já passou o tempo de dizer que ela estava linda, né? Quer dizer, sim, a emoção e a conversa tem que ser no presente, né? Sim. Ela está linda hoje, você diz que ela está linda hoje. Né? E muitas vezes os casais ficam desenterrando coisas do passado e perdem o presente. Né? Sim, sim. É interessante isso. Então, ao mesmo tempo, você valorizar o presente, e às vezes nós queremos coroar o outro quando morre, né? Então, eu digo, olha, as melhores coroas não são as que estão, por exemplo, no caixão. Pode até colocar, sim, não tenho nada contra. Mas coroe as pessoas enquanto elas estão do seu lado. Abrace-as, afague-as, diga o quanto teu filho é importante para ti, mesmo que ele tenha problema. Inclusive, quando o outro até desaparece e até falece, a gente sente até falta das agruras. Eu nunca esqueço, né, de um filme que eu assistia, era com o Tom Hanks, e a esposa dele tinha falecido, e ele chorava copiosamente. E o amigo dizia, mas por que você chora? Ele diz, eu choro de saudade. E ele esquece-a. Ela solta pum, né? Ela arrota, e ele dizia, o que eu mais sinto falta é dos puns e dos arrotos dela no meio da noite. Deixa eu colocar a descrição para fixar para as pessoas. Né? Storge, ou amor familiar, refere-se à afeição natural ou instintiva, como o amor dos pais pelos filhos e vice-versa. Na psicologia social, outro termo para o amor entre bons amigos é filia. Sim, isso, justamente. É o amor. Grego, se daria filia no português, filha. E tem o eros, que é o amor da atração. Esse amor é fundamental, por
exemplo, entre os casais, né? Por exemplo, se o Eros entra numa relação entre dois amigos, já não é uma relação de amizade, entendeu? Né? Então, o C.S. Lewis diz o seguinte, que os amigos, como eles têm o amor filia, eles olham para a frente, eles têm objetivos em comum. Os amantes, em vez de olharem só para a frente, eles olham para o rosto um do outro, né? Então, o Eros é fundamentado na atração física, e não é só o ato genital, também, mas o Eros é um cafuné, o Eros é uma massagem, o Eros é você correr com o outro, estar com o outro, é você gostar da presença do outro, isso tudo é o Eros, né? As pessoas acham que o erótico é o pornográfico. O pornográfico está ligado muito ao genital, né? Que é o obsceno, fora de cena. Mas o Eros é fundamental, inclusive em algumas relações de casamento tem mulheres, né, que ficam praticamente sem o Eros. E o Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, Deus Caritas Est, faz uma crítica terrível a Nietzsche, porque Nietzsche diz que o cristianismo, com o amor ágape, que é o amor divino, é o amor oblação, como que castrou, como que dessexualizou o Eros. E o Papa diz, de forma nenhuma, apenas ajuizou. Então, o amor agápico é o amor oblativo, é o amor que eu tenho, por exemplo, ao inimigo, a pessoa que me ofende, e eu sou capaz de não sentir afeto por ela, mas fazer-lhe o bem. Na amizade, eu preciso sentir afeto. No amor agápico, é aquele amor que eu preciso amar até doer, como diz Madre Teresa. Uma pessoa, por exemplo, que me persegue, que me ultraja, em vez de eu ter ódio por ela, eu nutro um sentimento de compaixão, que é o amor que Nosso Senhor, por exemplo, teve na cruz, né? Quando olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali não tinha o storge, ali não tinha a filia, que eram os algozes, ali não tinha o eros, tinha o quê? Apenas o amor agápico. Então, esse amor agápico é o amor divino, é o sublime, não é desumano. Se precisa da graça de Deus. Porém, esses 4 amores, eles podem conviver pacificamente juntos, né? Eles podem estar atuando juntos. Num casamento, numa relação conjugal, pode-se ter o storge, a mãe ama o filho, né? Ama o sogro, a mulher ama o sogro, etc., pode ter o Eros, e deve ter, né? E, inclusive, algumas mulheres dizem, padre, eu perdi a libido. Eu digo, vai no médico, vê o que é isso, né? Trata disso, porque tu não está num convento, criatura. Pelo amor de Deus, tu não está num convento, né? Então, não vai trair a tua vocação, né? Eu não gosto disso, etc. Para que casou, minha querida? Para ser mãe somente, né? Então, é importante que se cuide, se cative o Eros, cultive o Eros, né? Mas eu sempre falo, né, que numa relação conjugal, para que o Eros esteja alto, o maior afrodisíaco é a amizade, né? Não é colocar vestido de bolinha, né? Não é isso. O que há de mais interessante para que uma relação possa ser vivida intensamente no sentido do Eros é o diálogo, é o elogio, é o presente, é o tempo de qualidade, entendeu? Então, o Eros é alimentado, gente, com doação, simplesmente isso. Isso os homens precisam aprender e muito. As mulheres têm muito a ensinar os homens nesse sentido. Ter sensibilidade. O genital, isso qualquer um faz. Até os animais sentem isso. Porém, o modo como esse genital deve ser vivido é através de quê? Da filia e também do agápico, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Embora aquela mulher não esteja num momento bom, ela adoeça, o homem também, né? Embora aquela mulher esteja num estágio difícil até de saúde física ou psíquica, então é o amor agápico que faz até com que, embora naquele momento eu não seja, digamos assim, contemplado na esfera sexual, mas eu consigo amar aquela pessoa, eu consigo me doar por ela. Suponhamos que um dos cônjuges tenha um acidente, fique tetraplégico, né? Então, se só for o Eros,
não, a pessoa não vai ficar junta, não vai ficar unida. E o que a gente mais percebe hoje são casais que, às vezes, adoecem, separam, porque o amor acabou. O amor verdadeiro nunca acaba. A paixonite, aquele amor de adrenalina, de emoção, ele tem um prazo de validade, sim. Agora, o amor verdadeiro é aquele amor de decisão. Embora o outro tenha uma barriguinha, embora o cabelo caia, embora aquilo também caia também, embora, né, eu não esteja, digamos assim, tão belo para o outro, e a beleza física tem prazo de validade, porque esse rostinho aí que você teve ou tinha, entendeu, né, ele vai mudando. Na verdade, o tempo vai nos devorando, né, como diz o mito, o Cronos. O Cronos é um deus grego que devora os filhos, né? Então, isso é o tempo. O tempo, de alguma forma, no sentido físico, vai nos mudando. Então, é o amor agápico, esse amor de doação, esse amor que não está fundamentado apenas no externo, mas é um amor que é muito profundo. Aquele amor de dois velhinhos que têm 80 anos, que estão ali abraçados, tem 85, 90, talvez o Eros esteja bem zerado, digamos assim, no sentido mesmo de uma relação. Porém, não significa que eles não se amam intensamente, não significa que eles foram mais felizes quando tinha, por exemplo, 20 anos. Pelo contrário, entendeu, né? Então, o amor vai assumindo várias facetas. E na vida de uma conjugal, uma relação, há 4 fases, né? Então, a primeira fase é a fase de aquisição. É aquela fase que você está adquirindo parceiro, ou você já adquiriu, depois vai adquirir uma casa, você vai adquirir filhos. Então, o casal está se estruturando, adquire emprego, adquire filho, adquire a escola para o filho. Então, é uma relação que está no início, o casal está, a maior parte, um pouco ainda mais jovem. Aí depois vem uma outra fase que é chamada a fase de adolescente, né, do casal. Aquele casal, o cara tem 40 anos, a mãe está com uns 35, 40 anos, usando a saia da filha, o cara que está querendo dar uma de boyzão, né, às vezes olha para outras meninas, né, aquele cara que já está meio coroa, mas dá uma de jovem, de bonitão, entendeu? Que tá cheio aí, entendeu, né? A mãe é um pouquinho peruazinha, que nem a filha, entendeu? Então, é uma fase chamada adolescente. Depois vem a fase madura, que é a fase do ninho vazio, é a fase na qual os filhos estão saindo de casa, da fase das grandes crises, né? Porque muitas vezes a mulher casou só para ter filho, aí está na fase do ninho vazio, o filho saiu de casa, olha para o marido e diz, quem és tu? Inclusive, é uma das fases onde há mais separações, porque o casal tropeçou nos filhos. Lembremos-nos, os filhos são fruto da relação, e não a relação fruto dos filhos. Então, se caso... É importante, padre, porque muitas vezes as pessoas viram papai e mamãe e esquecem de namorar. Quer dizer, sim, e os filhos saem, daí eles perderam o papel. Papai e mamãe não tem mais que tomar conta dos filhos. Então, sim, é um recado no Dia dos Namorados muito forte, né? Quer dizer, sim, muito bem lembrado. Continuem namorados. Muito bem lembrado, isso é fantástico, né? Então, os filhos têm prazo de validade, eles vêm e vão. Como diz Khalil Gibran, o profeta, os filhos vêm de vós, mas não são vossos. Os filhos vêm através dos vossos corpos, mas eles voam. Eles são como seta atiradas ao vento. E os filhos vêm, mas depois eles vão, e quando voltam, como hóspedes. Eu nunca esqueci de mamãe, né, quando eu chego de férias, mamãe dizia assim, meu filho, aqui é sua casa. Eu digo, não, aqui é sua casa. Eu estou como hóspede. E se passar de 30 dias aqui, a senhora vai dizer, volte para a sua paróquia, que você aqui já está dando trabalho. Aliás, se aquelas mães que costumam, essas mães cangurus e pais cangurus, não adoeçam seus filhos dentro de casa. Se depois de 30 anos, faz de tudo para a criatura sair dentro de casa. Tem que sair mesmo, é bíblico. Passou de 30 anos, já está dando trabalho, entendeu? É bíblico. Arruma a tua vida e só visita teus pais, assim, para trazer algum presentinho, entendeu? Etc. E não para se servir deles, né? Aliás, isso daria uma outra palestra, né? Então, aí tem a outra fase, que é a fase última, né? Essa fase última é a fase de que
de remédios. O meu bem, vai lá, pega meu remédio que deu que eu não estou conseguindo andar. Ô, bem, traz a bengala ali que eu esqueci, que eu estou quase caindo aqui. É a fase última, porém, é a apoteótica. Se o casal se ama de verdade, gente, vai ser maravilhoso. Mas, se não, tudo aquilo que não foi vivenciado bem na fase de aquisição, na fase adolescente, na fase madura, tudo vem à tona. E é a fase que muitas vezes é meio problemática, porque como nós estamos numa cultura, às vezes até de separações, é uma fase onde tem até netos e bisnetos morando na mesma casa, né? Isso daria um outro tema, né? Mas quando se fala de amor, é importante se considerar todas essas fases. Seria interessante hoje você se perguntar, você está em que fase? Se você estiver namorando, né? Claro, está na fase de aquisição. Mas quem está casado, né? Em que fase está? Na fase de aquisição, na fase de adolescência, na fase madura ou na fase última, né? Qual dessas é a melhor? Todas são interessantes, porém, é como um tijolo. Se você não vive bem a primeira, vai ter um déficit na segunda, na terceira e na quarta. Aí muitos podem dizer, nossa, e aí, foi péssima a minha primeira, segunda e terceira, mas sempre há um jeito, gente, né? Como Jean-Paul Sartre diz, né? A gente tem que mudar aquilo, né, que as pessoas fizeram conosco, né? Então, né, não adianta você estar reclamando, isso aconteceu comigo. Sim, mas o que eu posso fazer com o que aconteceu comigo? Se você pode transformar algo, desfrute a transformação. Se você não pode, transforme-se. Então, sempre há momento para nós sermos mais e melhores. Sempre há uma capacidade da pessoa, do ser humano, de decidir. Então, se o teu casamento, se a tua relação não está como você gostaria, não culpe o outro. Você tem que se voltar para você mesmo e se perguntar o que eu posso fazer para que o outro melhore. E um dia eu fiz uma dinâmica para casais bem interessante, né? Até eu estava pregando um retiro, eu prego muito para casais, e no final do retiro, eu disse o seguinte, gente, olha, eu nunca sou de fórmula, né? Porque a gente que é da área psi, né, não gosta de fórmula, né? Eu não suporto, né? Então, aí eu disse, gente, olha, hoje eu vou sair um pouquinho dos eixos, né? Eu vou dar uma fórmula como manter bem um casamento, porque eu descobri hoje qual é a solução do problema conjugal. Aí teve uma senhora que disse, padre, que maravilha, que maravilha. Eu disse, olha, hoje eu vou dar a fórmula, em nome de Jesus, eu vou dar a fórmula. Não sou nem dessa linha, mas até entrei nisso, né? Então, aí eu mandei que cada um dos casais fosse individualmente a um quarto e lá haveria uma caixa como objeto, né? E a pergunta era o seguinte, que haveria dentro da caixa: qual o principal obstáculo da minha relação com o meu cônjuge ou minha cônjuge? E lá dentro tem o quê? Um espelho. Então, qual o principal obstáculo para a relação conjugal? E todos, um por um, saíam tristes. E eu perguntei, no que vai depender a maturação da relação conjugal? Vai depender de quem? O que você viu lá? A mulher disse, eu. Né? Qual o maior obstáculo para a vida conjugal? Eu. Depois, bem, então, você pode ser o obstáculo, mas também pode ser a solução. A partir do momento que você deixa só de apontar o cisco no olho do teu parceiro, da parceira, e começa a olhar a trave que tem no teu. Porque quando nós olhamos o defeito do outro e julgamos, há um zoom. Nosso Senhor dá um zoom enorme. Então, aquilo que era um cisco em ti, antes transforma-se numa trave e se apequena até diante de Deus o problema do outro, né? Então, se o teu marido, por exemplo, fala pouquíssimo, é porque você fala demais. Entende? Então, é interessante você levar em consideração isso, né? E se você fala demais, é porque o outro fala de menos. Então, a relação ela não deve ser linear, mas circular. A gente reclama muitas vezes que a poeira entra nos olhos, mas somos nós que estamos levantando a poeira. Então, se a tua mulher é um pouco histérica, provavelmente ela deve estar reagindo à maneira como tu
a tratas, porque comportamento gera comportamento. Se o teu marido está como é hoje, você tem que fazer a seguinte pergunta: qual a minha parcela nisso? Quais portas se abriram para que ele agisse dessa forma e vice-versa, entendeu? Né? Não se coloque como telespectador diante do outro, né? Eu tenho o marido que eu também gero, né? E a mulher também, e o amigo também. Então, se coloque de forma ativa no outro, porque é muito fácil você apontar: meu marido é assim, assado, mas, gente, nós estamos nesse processo de reação, ação, reação, o tempo inteiro, né? Nós somos seres, né, que nos afetamos. Então, como é o teu comportamento? Como é a tua forma de amar? Às vezes, o marido quer ter uma mulher maravilhosa, no sentido até do eros sexual. Como é o modo como tu a tratas? Qual a linguagem de amor dela? Será se é só o toque? O que é a forma, digamos assim, mais preparada para uma boa relação sexual? Será que não seria um presente, um tempo de qualidade, entendeu? Então, não queira que o outro se transforme sozinho. E numa relação conjugal, a mudança acontece a dois. É por isso que é vida conjugada. É uma vida, né, que os dois estão inseridos e estão no palco, né? Alguém não está, digamos, no auditório. Todos estão ali no palco, né? Ninguém está na plateia, né? Então, se você quiser ter uma relação boa, então essa mudança deve partir juntos, né? Através de um diálogo conjugal. Padre, já temos algumas perguntas aqui, né? Já refletimos um pouco. Primeiro, muito legal os tipos de amor, e acho que você começou colocando que temos características e linguagens de amor diferentes. Sim. Mas vamos lá. O Clóvis traz a primeira pergunta. Padre Antônio, Adão precipita sobre Eva a culpa de sua desobediência. E Eva diz que foi corrompida pela tentação da serpente. Foi esse o momento onde inaugurou a primeira DR da existência humana? Sim, isso mesmo. Muito bem, muito interessante, Clóvis. Foi isso mesmo, né? Inclusive, foi até o evangelho aí do domingo passado. Adão, ele foi um pouquinho sem vergonha, né? Então, veja bem, Adão estava só, sem nenhum problema, né? Mas Deus viu que não é bom que Adão estivesse só. Claro, não vou entrar aqui com briga com Deus, que Deus é Deus, né? Mas Nosso Senhor viu que Adão estava ali só, contemplando a natureza, o firmamento, olhava para a vaca, mas não dialogava com a vaca, né? Olhava para a formiga, mas não se via na formiga, né? E o amor é eu me ver no outro. Então, o que é amar? Eu ver no outro um reflexo de mim mesmo. Então, aí Nosso Senhor faz com que Adão durma e do seu lado, simbolicamente, gera Eva, como sua companheira, aquela com quem ele vai compartilhar o pão. Companheiro significa companes, aquele que eu partilho o pão, que eu como, né? Existencialmente, como também no sentido até físico, né? Então, até aí tudo bem. Quando estavam sem pecados, era amor para lá. O primeiro I love you da humanidade foi esse. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se instituiu aquilo que nós chamamos o amor. Aquilo que todo mundo procura, que depois vão quebrar a cara, né? Veja bem, aí o que acontece? Quando vem o pecado, né? Aí Adão quis ser Deus sem Deus, né? Quis ter o domínio de tudo, como a ciência hoje quer ter, dominar as coisas, e etc., a vida, e etc., e há uma pandemia aí para um vírus minúsculo para parar o mundo, né? E eis que Adão diz, olha, eu comi porque tu me deste a mulher, foi a tua companheira, foi ela que tu me deste, em vez de ele dizer, o que seria bonito numa relação? Se ele tivesse vergonha na cara, ele diz, olha, ela até me influenciou, mas tu me deste a liberdade, mas eu quis seguir ela, mas porque eu fui um pouco sem vergonha, mas a culpa foi minha. Mas o que é que o ser humano diz? Não fui eu. É como a mãe diz, meu filho, foi você que quebrou a xícara? Não fui, mamãe, não fui eu, foi a minha mão. Né? Ou seja, qual é a maior dificuldade nas relações? O reconhecimento do erro. Aí Nosso Senhor vai lá para a serpente, claro que Deus sabia, né, que o que tem acontecido. Senhor ou Eva, ou serpente, ou mulher, né, Nosso Senhor foi para a mulher. E aí o que aconteceu? Não foi a serpente, e assim por diante.
E depois, né, que Adão colocou a culpa em Eva, e Eva na serpente, o marido põe na mulher, e a mulher no marido, os pais nos filhos, os filhos nos pais, e se instituiu a irresponsabilidade e a sem-vergonhice da humanidade, né? Porque o que é um casamento? Como é que se estrutura um casamento, né? Eu sempre pergunto para os noivos, o que é que faz com que um casamento, um namoro, qualquer relação se estabeleça bem, de forma duradoura? O respeito, o amor, que nada disso. Tem tantas pessoas que têm amor aí depois tudo se destrói. A capacidade de você lidar com o defeito do outro, isso é o que sustenta a relação, né? É a sua capacidade de tolerar a falha do outro. Então, se você quiser manter uma relação boa, se você quiser ter um dia dos namorados maravilhoso e não platônico, só florido, você diga, meu bem, nossa, você grita comigo, você é impaciente, você vocifera, às vezes você tem mau hálito, né? Às vezes você grita com os filhos, às vezes isso, mas você tem uma barriguinha bonitinha. Eu vejo que você, não é toda hora que você tem mau hálito, você se cuida bem, né? Eu vejo que você não solta pum o tempo inteiro, você até se contém em alguns momentos. Estou soltando coisa do dia a dia, gente. Então, não adianta romantizar, né? É bom a gente colocar a coisa como ela é. Tudo falado, expresso em livro, em televisão é bonito, né? Então, olha bem, você deixa a toalha o tempo todo fora, né, da cesta. Mas quando você coloca, como eu fico feliz, né? Então, o que é um bom relacionamento? Como é que ele se sustenta? Com a capacidade de você saber conviver com a diferença, a falha e o erro do outro. Isto é casamento, onde o creme dental, né, não é fechado por si mesmo, onde a meia não entra na cesta por si mesma. Casamento é onde o espelho, onde você escova ali os dentes, não se limpa por si mesmo. Isso é casamento. Bem-vindo a relacionamento, entendeu, né? É isso. O que se fala é só romantismo, né? Então, eu acredito que quando cada um é capaz de, mesmo sabendo que o outro é, não apesar do que o outro é, mas como o outro é capaz de conviver e ver beleza por trás de tudo isso, isso é o casamento, isso é a boa relação. Não é você tirar a falha do outro, né? Então, quando é que nós somos amados? Quando a pessoa sabe quem eu sou e me aceita. Isso é amizade, isso é um amor conjugal. Vamos supor que eu tenha um defeito seríssimo e o padre Glênio sabe, mas o padre Glênio não está nem aí a tantas coisas, né? Até a palavra de Deus diz, né? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, quando nós somos capazes de maximizar aquilo que o outro tem de belo, de bonito, ou seja, quando nós somos capazes de enxergar no outro mais o trigo do que o joio, então o trigo cresce, o joio vai ficar até do lado, que inclusive nem se pode arrancar, porque ao se arrancar o joio, eu posso me auto-arrancar. Os discípulos disseram, Nosso Senhor, eu posso arrancar o joio? Nosso Senhor foi sábio, porque os próprios discípulos poderiam ser arrancados, né, ali. Nosso Senhor diz, não, deixem crescer juntos. Se você incentiva, aduba o trigo, o joio vai estar ali, gente. Mas, como diz Paulo, onde há o pecado, superabunda a graça. Então, onde há o amor, o desamor vai diminuindo, não vai deixar de existir, né? E a capacidade da convivência é você saber que aquela pessoa tem aquilo ali, mas você não a ama apesar daquilo, mas com aquilo, como diz Clarice Lispector, né? Talvez é o defeito na construção, talvez é a falha nas colunas da casa que sustentam a própria construção, né? Então, essa capacidade de você tolerar a diferença no outro que mantém a relação, porque as pessoas perfeccionistas são insuportáveis, né? São as mais imperfeitas, né? E até Nosso Senhor, ele vai, através de Mateus, né, aquela passagem que eu gosto muito de meditar, que eu aplico muito para os casais. O Pai faz chover sobre bons e maus, o sol brilha sobre justos e injustos. E no final diz a frase, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Então, no que consiste a perfeição? Como que o Pai é perfeito? Em saber conviver com os filhos bons e maus,
em saber chover sobre maus e bons, sol brilha sobre justos e injustos, e a gente trocando em si miúdos, se você quiser ter um casamento perfeito, saiba lidar com a imperfeição do outro. Se você quer ser um pai perfeito, saiba lidar com a diferença do filho, com a forma de amar do filho. Um dos grandes conflitos hoje que a gente vê, por exemplo, um filho que é homossexual, uma filha que é lésbica, etc., né? Aí os pais como que dizem que amam os filhos, mas enquanto estes correspondem às suas expectativas, se amar do jeito que eu acho interessante, então é meu filho. Se não amar, eu rejeito. Que amor é esse? Isso é sem vergonha, isso tem nada de cristão. Né? É tudo menos pai. O pai verdadeiro, mesmo, digamos, doendo, não, digamos assim, no primeiro momento, gostando daquele jeito de amar, acolhe. Então, o amor é incondicional. Né? E, geralmente, os amores humanos, eles são muito funcionais. Eu amo quando tu me amas. Eu amo quando tu fazes o que eu quero. Então, o que é que eu amo quando eu amo? Estou amando a mim mesmo, né? É por isso que nós quisermos crescer no amor, aprendamos como Deus ama, ou seja, incondicionalmente. Padre Glênio, que quando fala do joio e do trigo, ele levanta a mão. Fala, Padre Glênio. Não, o padre está falando dos casamentos, né, e das relações no geral, né, na verdade. Então, eu me lembrei de um fato que eu presenciei e que isso me marcou quando eu era seminarista, né. E numa diocese e tal, não vou dizer qual é, porque eu não fui sempre dessa diocese, então eu posso dizer que foi essa ou a outra, enfim. Eu acompanhava o bispo, que eu dirigia, né? Então, fomos a uma paróquia que o bispo recebeu algumas cartas, algumas coisas que o padre não estava de acordo com aquilo que algumas pessoas da comunidade, ou aquelas pessoas que escreveram as cartas, achavam que o padre não estava. Então, o bispo marcou uma missa, que ele ia lá celebrar. Aí, eu me lembro que a gente estava na fila, assim, né, da procissão de entrada para entrar, um jovem, isso me chamou a atenção, foi o jovem bateu no ombro do bispo, assim, né, e disse assim, seu bispo, queria dizer uma coisa para o senhor. Nós sabemos exatamente quem é o nosso padre. Nós amamos ele mesmo assim, porque ele está sempre conosco. Para nós não importa o que digam dele, importa aquilo que ele é para nós. Mais ou menos com essas palavras, né? Então, ou seja, ama não apesar disso, Sim. ama com isso, né? Então, isso me marcou profundamente, né? Isso é um amor, sabe os defeitos, sabe as inqualidades, sabe tudo aquilo que, no caso, a relação do padre com a paróquia, mas o padre estava junto com eles, né? E ele até elencou alguma coisa, minha mãe morreu, alguma coisa assim, o padre foi lá em casa, conversou com a gente, o padre foi lá no velório, celebrou a missa de sétimo dia, então tudo isso ficou marcado. Então, você falando disso, eu estou trazendo aqui para o nosso contexto meu e teu, e de muitas pessoas aqui, que é a questão da paróquia, né? Sim. Vamos lá. A Helena coloca o seguinte: Padre Antônio, tenho muita facilidade em elogiar, ter empatia, ajudar o outro, mas tenho muita dificuldade em aconselhar o outro nas suas dificuldades. E sei que é isso necessário em qualquer relação. Como proceder? Muito bem. Então, minha querida, ter empatia é o máximo. Eu vou fazer uma diferença entre empatia e simpatia. Então, o que é? São palavras que têm o mesmo radical, né? Empatia, simpatia, antipatia, né? Então, pathos, empatia significa sofrer com o outro. Então, o que é a empatia? Fica só com a empatia. Dar conselho é ser simpático, né? Então, basta ter empatia. Então, se alguém está com um problema, vamos supor que é um exemplo que eu dou muito claro entre pai e filho, por exemplo. Aí, um dia eu atendi uma jovem e ela disse assim, papai, eu estou me sentindo uma porca, falou essa palavra mesmo. Aí o pai, em vez de ser empático é você significa dentro, entrar dentro do problema do outro, sofrer com o outro.
em vez de dizer assim, minha filha, fale mais sobre o que significa ser porca. O que foi que o pai disse? Não faça assim, você é a princesa do papai. Não fala isso, é conselho, isso é simpatia. Não fala isso, você não pode falar isso. Então, aí a menina bateu a porta na cara do pai e disse, o senhor não me entende, né? Então, o que é empatia? Quando eu crio um espaço entre mim e o outro. Na verdade, o conselho é um direcionamento que às vezes é bom para mim e não é para o outro. Quando você cria esse espaço de empatia, quando alguém fala e você é capaz de calar, porque a empatia é muito simples, gente. Isso é você criar esse espaço, ser todo ouvido ali e fazer com que o outro seja amado, seja escutado, entendeu? E depois que o outro se sente acolhido, sem ser julgado, você pode até dizer assim, eu posso te dar uma sugestão, mas às vezes nem precisa fazer isso, porque o teu ato de escuta fez com que a própria pessoa se ouvisse e ela elaborasse um processo de transformação. Porque o que nós devemos fazer no processo da escuta é com que o outro, ao ser escutado, se escute. E escutando-se, começa o processo da transformação, porque não sou eu quem vai transformar o outro. Isso é uma atitude um pouco até, digamos, tirânica e meio arrogante nas relações que nós achamos o que o outro deve fazer. Vou dar um exemplo. Eu estava um dia atendendo um casal e eu sou terapeuta conjugal, estou tendo bastante família, né? E a mulher disse assim, ela queria um conselho. O padre, o doutor, ela chama, o doutor, você acha que eu devo separar do meu marido? Olha que pergunta. Eu estou no lugar do suposto saber, no lugar ali, digamos, na cabeça dela, de uma autoridade. Eu disse assim, minha querida, quem dorme com ele? Eu. Quem casou com ele? Eu. Quem teve os filhos com ele? Eu. Então, quem deve responder essa pergunta? Vamos? Eu. Então, ela refletiu assim, eu disse, eu não posso responder essa pergunta para você. Então, a gente tem que fazer as pessoas refletir. Vamos supor se eu dissesse assim, você tem que separar do marido, né? E ela separasse, mas tem coisas ali na relação que é ela que vive com ele. Você compreende? É ela que construiu com ele. O que vai acontecer? Nossa, foi o padre que sugeriu. Olha que responsabilidade essa minha. Então, você, pelo fato de você ser empática, teu procedimento é maravilhoso, né? Então, ser simpático é muito problemático. O que é que o simpático faz? Ah, nossa, você pensa desse jeito, não pensa dessa forma. Isso é errado. É pecado separável, não pode fazer isso. A minha amiga fez isso, não deu certo. Isso tudo é simpatia, isso tudo... Mas a empatia é você responsabilizar o outro por aquilo que ele está falando, né? E quando você escuta o outro, e o processo da escuta é fantástico, porque aquilo que não é falado se transforma em doença, diz Lacan. Aquilo que não é expresso, quando a boca cala, o corpo fala. Então, diante do outro, o que é que eu preciso só fazer? Escutar. Seja taça. Inclusive, a fé vem pelo ouvido. Nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Escute 2 vezes. Fale uma, né? Então, essa questão de dizer o que o outro deve fazer, você está numa missão muito perigosa, né? Primeiro que você tem seus desajustes também, eu tenho, né? Então, é preciso nós fazermos com que o outro se responsabilize pela sua história. Agora, é claro que em algum momento, vamos supor que alguém esteja num buraco, caído, né? Naquele momento eu preciso, né, tirá-lo dali, que ele está, né, realmente num estado periclitante, né? Mas nem sempre as pessoas estão nesse estado. Depois de você tirar, então você vai começar a responsabilizá-la até por aquele ato, entendeu? Ou que se abriu para isso, entendeu? Ou quais portas se abriram para isso. Então, a empatia, o fato de você já estar escutando, já está de bom tamanho, né? Então, é como diz São Francisco de Assis, se atribui a ele. Depois que tu estiveres vivendo o evangelho, dando testemunho do evangelho, se necessário for, fale alguma coisa, né? Então, eu vou por essa linha, né? Legal. Padre,
Você falou há pouco tempo, e daí eu reparei que foi a hora que a Eliana colocou a mensagem, você falou das mães cangurus, né? Não Uhum. sei se é um termo tão conhecido, que canguru é aquele que tem o canguruzinho, mas coloca na bolsa e vai carregando durante muito tempo. E Sim. daí a Eliana coloca assim: Meu Deus, estou totalmente fora do ritmo com minhas filhas. Como se dá este amor, né, de mãe que coloca filhos na sua bolsa e fica carregando, em vez de fazer, né, Uhum. deixar os filhos crescer? Acho que é Leonardo Boff que fala do voo da águia, né? Quer dizer que a Uhum. mãe águia tem que jogar os filhotes do ninho para que eles aprendam a voar, né? Que Sim. amor é esse? Então, é interessantíssima a discussão, né? Um dos grandes problemas nossos é nós temos a capacidade da diferenciação do outro. E a mãe, o pai também, né? Que tem pai que é pai, né? Então, pelo fato de ter gerado filho, então se acha como que proprietário ou proprietária do filho. E começa a colocar o filho dentro de uma redoma. Até eu uso Jesus, vós sois a luz do mundo das trevas. Então, Jesus ele joga até o cristão nas trevas. Mas para isso, primeiro você prepara-o. Né? Então, o que é que o pai precisa fazer? Até o Papa Francisco vai colocar pai na sombra, né? Uma das características do pai de São José na carta apostólica, né? Patris Corites, né? Então, o pai tem que ser pai na sombra, ou seja, e não proprietário do filho. Os pais são mordomos dos filhos, cuidadores dos filhos até um certo ponto. Até no ato de caminhar, se você for perceber, o que é que um bom pai faz, né? Deixa o filho um pouquinho distante, dizendo, filho, coragem. O pai tem que encorajar o filho. Coragem vem do latim, coragere, agir com o coração. O filho está começando a andar, a mãe neurótica, ai, não, meu filho, não, vai pegando, segurando, isso vai se perpetuar até quando casar, até para escolher a cueca do filho depois de casado, né? Porque o problema não é no filho, é na mãe, né? Então, o que é que uma mãe, ela tem que fazer? Com que o filho seja autônomo. Vamos, filho, a mamãe está ajudando por aqui, venha, venha, se aproxime, entendeu, né? Então, as mães precisam potencializar a capacidade que os filhos têm, né? Não são os pais, né, que vão dirigir os filhos. Eles não têm esse poder, vocês não têm esse poder, né? Então, os filhos têm vida própria, né? Por isso que se corta o cordão umbilical. Até um certo momento é necessário que exista a fase heterônoma, que Piaget fala, né? A heteronomia depender do outro, né? Mas é importante que os pais façam que os filhos se tornem autônomos. E mesmo que o filho saia, gente, se é amado, ele vai voltar, porém vai voltar como hóspede, né? Então, proteger o filho demais é tirar a autonomia e não prepará-lo para o mundo. Perfeito. Aliás, é muito interessante isso, padre, porque as pessoas, eu vejo muito assim, nomia quer dizer norma, né? Então, Sim. autonomia é respeitar as normas próprias, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria isso, mas não me dão autonomia. Você não recebe autonomia, você exerce autonomia. O que um pai pode fazer com o filho é apoiar o exercício dele buscar as normas internas, né? Bom, Maria do Carmo coloca, tudo isso é relevante. Minha pergunta é, como conviver com a mentira na relação? Isso para mim não é fácil. Às vezes penso que sou errada da história. Uau, daria uma terapia maravilhosa, né? Então, conviver com a mentira, então é uma relação que está muito frágil, você compreende? Uma relação muito frágil. Então, nem é o terapeuta que vai resolver isso. Então, se você está nessa relação, sabe que é mentira, a mentira aí, você mantém isso, você é cúmplice também com isso, entende? Né? Então, quais são os ganhos de estar, por exemplo, com uma pessoa que mente? Entende? Né? Ou com uma pessoa que não vive a verdade. Então, eu acho que é uma coisa assim muito mais séria do que se imagina, né? Então, o que ganho você tem? Por que você mantém essa relação, né? Então, a questão não é só manter o casamento, é manter o casamento e bem. Então, a questão não é só perseverar,
é perseverar e perseverar bem, porque existem muitos divórcios de pessoas que vivem 50 anos juntas, né? São os divórcios invisíveis. Diante da sociedade estão bem, né? Porém, entre si não há verdade. Então, aí a minha pergunta é muito mais essa. Você tem que perguntar para si mesma, mas por que eu mantenho uma relação que eu sei que é uma mentira? Então, sou eu que tenho que mudar, não é o outro. Você compreende? Então, a responsabilidade é mais comigo, né? Então, que ganho tenho isso? Né? Então, esquece o outro, eu tiraria o outro da história, né? Porque não é conselho que vai mudar, não é, isso não é bom para o filho, entendeu, né? Então, ou você aceita isso e vai viver como Marte até o final da tua vida, né? Mas que eu não acho nada interessante e que o outro não vai mudar, eu tenho que me preocupar também com a mudança do outro, né? Porque algumas pessoas dizem, padre, Deus não quer que a gente se separe. Eu digo, mas se não há verdade na relação, não existe esse casamento diante de Deus, entende? É um casamento que não existe diante de Deus, né? Então, eu acho que o mais interessante é se questionar o que entrou nessa relação, né? Qual também minha parcela nisso para que essa relação se chegasse a isso, né? E conversar com o outro, e aí é um caso assim mesmo de uma procura mesmo de ajuda até de um padre, né? O Glênio aí da vida pode ajudar, né? Ou um profissional, entendeu, né? Ou senão você realmente se perguntar, mas por que eu sei que há uma mentira e eu mantenho isso, né? Então, eu acho que vale a pena, padre, a gente pensar assim. Eu pego no caso extremo, por exemplo, né? Um alcoólatra que fala assim: eu vou parar de beber. Né? Ele realmente tem o desejo. Né? Ele tem o desejo. Não é uma mentira, mas quando ele cai de novo nos velhos vícios, né? Quem está do outro lado enxerga isto como mentira. Né? Eu acho que é a coisa que você disse, né, das relações, né? O outro tem defeitos, tem incapacidades, tem impossibilidades. Né? E se você for capaz de se manter com uma pessoa desse jeito, precisa se blindar para não absorver tanto. Não absorver tanto, exatamente. Mas se há amor por essa pessoa, entende? Né? E você, embora ela minta, mas há ganhos nessa relação, então às vezes a gente pode exigir uma coisa que o outro não consegue corresponder. Né? Impossibilidade de entregar, muitas vezes não é mentira, é uma incapacidade. Sim, às vezes a gente exige do outro que ele não pode dar, entendeu, né? Muito bom, Marcelo, muito bem colocado aí. A dona Antônia coloca aqui, e aí não sabemos qual é a história, né, dona Antônia? Nossa, manda essa explicação. Sinto que fiz tudo errado. Pode fazer certo agora, criatura. Não e o errado depende muito da intenção. Muitas vezes a gente se engana, a gente faz errado, mas com a intenção de acertar, né? No relacionamento tem muito disso. Não há erros, há lições. Que bom. Teria mais alguma pergunta? Padre Glênio, eu estou olhando você com essa carinha torta, assim, e eu sei que você está curtindo a fala do padre. Fala um pouco como é que você está vendo esse bate-papo. Não, eu estou ouvindo o padre Antônio falar, e os casais que trabalham comigo sabem que eu acho que eu tenho muito o meu modo de amar, viu, padre Antônio? Esse amor por afinidade, né? Então, acho que é por isso que eu te amo, né, em Cristo, e também gosto do teu trabalho, porque é verdadeira. Porque nós temos a tua fala mexe comigo, porque confirma, de algum modo, né? Você tem muito mais experiência que eu, assim, na clínica, né? Com certeza, pelo tempo de formação e também pela sua fala, percebe-se isso. É muito o que eu passo para os casais que eu tenho a possibilidade de falar nos nossos grupos, né? Nos nossos encontros, né? Sobre a questão do relacionamento, sobre a questão das posições familiares, né? Quem é esposa, a função da esposa, a função do esposo, a questão do pai, da mãe, da relação com os filhos, da relação entre o casal, né? Então, eu estou gostando, estou amando, estou quietinho aqui, porque te vejo falar e vejo que há afinidade entre o que nós pensamos, e isso só
me fortalece para continuar, por exemplo, com essas ideias, com aquilo que eu tenho falado com os casais. Eu não estou quietinho, não estou passivo, viu, Marcelo? É um silêncio ativo aqui. Eu te conheço o suficiente, né? Passividade não é essa. Mas é muito legal ouvir isso, né, que a gente está ouvindo, né, Padre? Assim, eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas elas empacam na vida, a palavra acho que é isso, né? Com muitas afirmações, né? Que são, na verdade, são muletas que elas se apoiam para poder não caminhar, né, na vida. Então, eu acho que há muitas teorias que a gente levanta. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu não fiz isso na vida por causa do meu marido, né? Meu marido nunca deixou eu trabalhar, né? Então, eu costumo dizer assim, que uma relação, ela é mão dupla, né? É o vai e o vem, não é? Ou seja, é uma relação. Então, só existe um pai porque existe um filho, por exemplo, só existe um filho porque existe um pai, e só existe um marido dominador porque existe uma esposa submissa, né? Só existe um amigo mentiroso na sua vida porque existe você que tolera as mentiras dele, né? Então, eu acho que é isso aí, né? É um relacionamento. Você sabe que assim, o Padre Antônio usou muito a questão do diálogo, né? Eu acho legal isso, né? Diálogo, de dois, logos de lógica. Existem duas lógicas, e é muito legal eu compreender a sua lógica. Né? Isto é diálogo. Eu não preciso concordar com você, mas eu preciso entender como você funciona. Né? Eu acho que estamos aqui, né? 3 terapeutas que lidamos com isso, né? E que muitas vezes a gente olhar e falar, relação é isso, né? Quer dizer, um entender a lógica do outro e conseguir respeitar sem se submeter, né? Isso é legal. E é porque eu sempre enxergo o outro, né? É como eu sou, né? Eu vejo a realidade não é como ela é em si, mas como eu sou, com as minhas idiosincrasias, com os meus óculos, as minhas ideologias, a minha forma familiar, né, na qual eu fui criado, a minha religiosidade, entendeu? Né, a minha maneira de encarar a realidade. Então, eu preciso ter um certo autoconhecimento, porque eu me levo para o outro. Então, quando eu falo do João, eu estou falando muito de mim também, né? Então, na verdade, eu estou falando a partir de mim, né? Então, as pessoas, elas, quando não se autoconhecem, e por isso que elas fracassam quando vão para a manada, porque elas acham que quando casam, quando têm filhos, quando vão viver em comunidade, formam uma família, ou vai para um seminário, vão ser felizes, né? E, às vezes, aquela relação que antes era um monólogo, como era de Adão, né, que ele vivia ali, sem conflito, né, mas ele parece que não se autoconheceu, e quando ele foi conviver com Eva, ele viu que havia uma diferença, né? Então, é importante a gente se autoconhecer, porque, às vezes, uma opinião que você está falando, que é errada do outro, é um ponto de vista teu, e cada vista de um ponto é apenas um ponto de vista, entendeu, né? É um a mais, né? Então, você precisa somar com o outro e não aniquilar o outro, né? Então, eu acho que o conflito está justamente nessa capacidade da gente, na relação, relativizar a nossa visão sem absolutizar a nossa maneira de ver o mundo para não oprimir o outro, né? Isso é relação. É você ser humilde, né, diante do outro, diante da diferença. Como diz, tem uma frase que o Padre Glênio cita muito, que é do Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Ou seja... E eu acho que o que você está dizendo, né, é uma coisa muito interessante, né? Que nós temos uma professora, eu e Marcelo, que fazemos supervisão com ela sempre diz, né? Gente, 6 anos. 6 anos já de supervisão com ela sempre diz, nós pintamos... 6 anos, né? 6 anos. Ela foi nossa professora no curso de psicoterapia psicanalítica, e desde o primeiro ano nós começamos a trabalhar com ela em supervisão. Ela diz assim, nós pintamos o mundo exterior com os nossos próprios lápis de cor.
né? Uhum. Então, Perfeito, é isso que nós acabamos de falar, né? exatamente. Então, se autoconheça, né? Ou seja, se case consigo mesmo, se ame, se ao próximo como a si mesmo, se visite, se curta, para o encontro não ser desencontro nem confronto, né? Então, o Oscar Wilde que ele diz que a relação consigo mesmo é a que dura a vida inteira, né? Porque nós estamos o tempo inteiro conosco. Então, antes de visitar o outro, visite-se, né? Criticar o outro, critique-se. Então, volte para si mesmo. O autoconhecimento sempre ainda está em sua fase embrionária e é muito interessante para quem quiser crescer no conhecimento do outro, né? Conhecendo a si mesmo. E ela também diz isso. Ela tem, acho que é o livro dela de doutorado, Marcelo. Ou é o livro? Ou é a tese dela a tese de doutorado, é isso? A tese de doutorado. Ninguém escapa de si mesmo. Que bacana, né? Aonde você vai, você leva você na mala, né? Gente, eu estou numa função aqui muito chata, mas eu quero valorizar quem participa, né? Célia, obrigado pelo comentário. Já que eu estou operando a transmissão, eu tenho que valorizar os comentários e, ao mesmo tempo, fico sem graça. O respeito da pessoa fazer com que a outra se escute. Sou muito grato ao Marcelo. Um pouco de bate-papo com ele, eu consegui me escutar e melhorar muito a minha mente. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso, Célia. O que a gente pode oferecer é a escuta, é ajudar a pensar, mas a pessoa é que se ajuda. Né? Obrigado pelo depoimento. A Fernanda coloca: amar as imperfeições de todos e também as nossas. Se autoaceitar, sem dúvida. Sem dúvida. É por aí mesmo. O pessoal está bem aplicado, então, né? Bem aplicado. É isso. Dona Antônia, nossa, eu fico preocupado com essa fala. Não tem mais jeito, só posso ajudar agora. Sempre tem um jeito, o amor sempre tem espaço, né? Antônia Kant. Né? Ainda ela comprando. Está só assustando, como diz o caboclo. Ela diz, eu acho que é a complemento da fala anterior, que ela diz assim: não tem mais jeito, só posso ajudar agora. Está só assuntando, como diz o caboclo. Né? Eu acho que é uma frase só. Gente, o amor e a intenção, né, valem. Se a gente errou por amor, como é que fica isso, hein, padres? Então, eu sempre digo, não há erros, há lições, né? Um dia perguntaram para um sábio, né? Um monge pergunta para... Um noviço pergunta para um monge octogenário. Padre, né? O abade, o que fazer para que eu possa ter boas decisões na minha vida? O que fazer para não errar tanto? E ele diz, olhe para o passado, para trás, e aprenda com aquilo que você chamou de erro, porque os erros são matérias-primas para os teus acertos, né? Então, sempre nós podemos transformar o pedregulho no diamante, nós podemos fazer até da pedra, não de tropeço, não para cair, mas para o impulso que a gente siga mais. Como filho pródigo, gente, às vezes a gente tem que dar muitas voltas, né? Para o filho até amar o pai, ele teve que se deitar com prostitutas, estar com os amigos, gastar dinheiro, entendeu? Então, de alguma forma, ele caiu em si mesmo. A maior queda do homem é a queda em si mesmo. Quando ele cai em si, olha o autoconhecimento, ele percebeu a situação na qual ele se encontrava, ficou consciente e levanta-se, se reergue e volta para a casa do pai, né? Na verdade, ele saiu do seu estado interior, né? A casa era ele mesmo, né? Então, o que é o pecado? É quando nós perdemos a consciência das coisas e vemos a realidade de forma psicótica, entende? Né? Ou neurótica. Nós não enxergamos a realidade em si. Então, não é a saída da casa geográfica. Então, quando ele cai em si, ou seja, quando ele voltou para si,
né? Quando ele entrou na casa dele, que esse pai está dentro dele, como diz Santa Teresa, onde a Deus é céu, e nós somos templos de Deus, morada do Espírito Santo. Então, quando ele cai em si mesmo, que é a maior queda, que houve a de Saulo também, todo homem tem que cair, então ele se conscientiza. Por isso que se você ainda não caiu, vou rezar para que você se esparrame, se quebre um pouco, né, se desestruture, porque para que haja a construção é importante a desconstrução. Então, é maravilhoso, gente, ser pecador e dizer, pai, pequei, do que ser um orgulhoso e dizer, nunca fiz nada de errado, né? Nem sequer, né? Tu, como diz o filho mais velho, né? Que é o perfeito, né? Nunca transgredi um só dos teus mandamentos. Que mentira, quem nunca que errou, né? Que perverso aí, que imperfeito dizer que nunca errou, pelo amor de Deus, né? E às vezes a gente tem essa visão de perfeição que é terrível dentro de Deus, é a imperfeição absoluta, né? Então, gente, a gente tem que enobrecer a falha, faz parte, né? É bonito alguém bater no peito e dizer rei. Eu prefiro que o Marcelo diga para mim, Padre Antônio, eu pisei na bola contigo, né? Perdoe-me. E lhe erguer as mãos, né? Perdoe-me do que ele dizer, olha, eu quero ser perfeito, não quero andar com uma pessoa que erre, porque eu sou perfeito. Eu não tolero isso. Não vou suportar estar com o Marcelo, entendeu? Então, gente, o que a gente pode levar da vida é o aprendizado, aprender com a experiência, né? Quer dizer, transformar cada mancada que a gente dá em um aprendizado é uma bênção. Sim, sim. Por isso que o casal tem que se decepcionar com o outro para saber se ama. Santo Tomás diz, só há verdadeiro amor se esse amor for passado pela provação. Em outras palavras, se alguém decepcionou um ao outro. Se depois da decepção ou traição de vários modos, não é só genital, sexual, de vários modos, porque se trai de várias formas. Se depois de cada traição ainda, essa pessoa se reestrutura e ainda diz, olha, eu quero melhorar, e você ergue essa pessoa, então acho que vale a pena viver, né? Porque educar vem de levantar. Para os gregos, a palavra educar é a mesma conotação quando um pai levanta uma criança, né? Educar, de onde vem duque, aquele que está à frente, né? Então, educar significa você levantar o outro, tirar o outro de baixo, né? Isso é a educação, entendeu, né? Quando você torna o outro mais e melhor, né? E apesar de ele ser... Para dar forma, né? Educar, quer dizer, ajuda. Gente, nós estamos aqui com o nosso tempo quase esgotando, né? E tem mensagens ainda, deixa eu colocar para vocês. Padre Glênio é um amor de pessoa e em pessoa. Que romântico. O Clóvis coloca, padre, já escutei, suas críticas são destrutivas na máxima. Crítica é crítica. Quem a faz construtiva ou destrutiva é quem recebe. Cabe isso na relação em ter que ser ponderado. Deixa eu tentar responder. Não. Clóvis, crítica tem o mesmo radical que critério. Você está reconhecendo o critério do outro. Você não precisa se curvar, não precisa se ofender. É o jeito do outro ver. É o critério do outro. A gente pode aproveitar para aprender. O que vocês acham disso? Mas eu gostaria de, antes do Padre Antônio fechar aqui, eu gostaria de fazer um comentário. Mas há sim, como o Padre Antônio trouxe no início, há sim a pessoa que é muito carregada, não é, de más intenções. Não é? Sim. Que na psicanálise a gente chama de inveja. Né? Há uma pessoa com uma inveja de bom tamanho, um ódio de bom tamanho, coisas muito ruins dentro dela, que ela só enxerga... Inveja é incapacidade de gratidão, né? Lembrando Sim, isso. Exatamente, de capacidade de ver coisas boas, porque os objetos, as coisas ruins dentro dela dominam a mente dela, dominam as coisas dela, então ela não consegue realmente ver coisas boas. Então ela está sempre muito ácida, destruindo, não é? Sempre provocando um mal-estar, né? Então, ou seja, há críticas, sim, que elas são completamente... Porque a pessoa é destrutiva em si mesma. Né? Temos que realmente, eu acho assim,
sempre a gente ter compaixão das pessoas, né? Ter sempre esse sentimento, mas a gente perceber, procurar, quando você se conhece, né? Um pouco mais, perceber quando é destrutivo demais e quando é realmente algo para o crescimento. Esse Quando é inveja, quando é inveja, né, a gente tem compaixão, né? É. Quando somos diferentes, a gente tem respeito, né? Quer dizer, o critério do outro. Né? Gente, eu estou morrendo de Marcelo, dó. O padre vai falar, só um minutinho. Só para concluir, o interessante é qual a motivação da crítica, né? Mais do que a crítica, qual a motivação que me impele a fazer a crítica? É para que o outro melhore ou para que eu humilhe o outro? Então, o mais interessante é quais são as disposições interiores e motivações dela. Então, que nem eu sempre digo, se eu calo por causa de Deus, isso é bom. Se eu falo por causa de Deus, isso é bom também. Se não for por causa do bem, né? Então, é melhor não falar. Então, sempre é a motivação. Então, o que está por trás da minha crítica? Eu quero que o outro cresça ou eu quero diminuir o outro, né? Então, é isso que tem que ser questionado. E a gente percebe quando alguém realmente nos ama e diz, olha, né, é bom a gente receber uma crítica, porque geralmente a pessoa está falando uma parte da verdade da nossa história, uma parte, né? Porque o outro sempre fala afetado por aquilo que eu fiz e, de alguma forma, como toda relação tem um micropoder aí, né? Então, às vezes, aquela crítica pode estar me diminuindo também. É como dizem os antigos, né? Afunile tanto a crítica como o elogio, né? Então, seja crítico, tanto quando alguém te elogia demais, seja crítico, afunile, põe no crivo. Quando alguém te critica demais, afunile, né? Tira aquilo que for bom e o resto pode jogar fora, né? Perfeito. Bem, tem alguns comentários aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? A Regina colocou um coraçãozinho para a gente. Dali, somos privilegiados nessa noite, 3 terapeutas discutindo um tema importantíssimo para nós casais. Né? Sim. E, por favor, gente, nós estamos encerrando, ainda temos um tempinho para poder receber os comentários, dicas e sugestões. Né? A Fati coloca, adorei o bate-papo. Fati, a minha amiga, Fati, estou na fase de aquisição da minha caminhada. Te acompanhando. Que bom. Fati Lopes, muito bem. Olha daí, Fátima está em tudo aí, que bom. Muito bem, maravilha, então. Foi um prazer estar com vocês, né? Foi muito bom, né? E estamos... A minha conhece cada vez. Estou grávida. Obrigado pela explicação. Muito bem, Simone. Deus te abençoe nesta fase. Viva intensamente. A Célia coloca aqui, esse bate-papo nos faz enxergar nossos erros e acertos e refletir sobre como prosseguir. Isso mesmo. Muito bem, refletir mesmo. Nossa senhora, entrou um monte de comentário aqui. A Rose Hashi coloca, boa noite, estou amando esse bate-papo. Padre, como ser uma boa mãe com filhos na adolescência? Pedro, 12 anos, e Laura, 14. Estou começando a me preocupar, por enquanto estamos convivendo em harmonia. Então, para ser uma boa mãe, aceite que erra, né? Então, não existe a mãe perfeita, o Winnicott fala, né? O mito da mãe perfeita não existe. Então, você vai se construindo aos poucos. O interessante são as tuas intenções, as motivações, e às vezes nelas a gente também erra, né? Mas se for para o bem do outro, mesmo a gente errando, né? Não deixe de agir, né? E mostre também fraqueza também dentro dos seus filhos. Não queira ser aquela mãe super poderosa. Né? Se você errar, peça perdão aos seus filhos. Se você acertar também, né? Fale para eles, né? Que foi capaz nesse momento. Então, é ser sincera, ser transparente para os filhos. Os filhos não querem mães super poderosas, querem mães, né? Mães que os perdoem, que compreendem. Né? Seja mãe, né? O perfeita pode dispensar. Né? Porque o perfeito vai estar na ótica do filho, né? Não na intenção. Legal. Simone completa aqui, né? Obrigado pela explicação, noite agradável, beijo para todos. O Clóvis coloca, ótimo, muito obrigado. José Alberto Pereira fala, foi ótimo.
Dona Antônia, me ajudou muito, rico este bate-papo, né? Sensacional, ótima noite, parabéns para os três. A Célia, Padre Antônio, adorei te conhecer e suas explicações. Obrigado, minha querida. Vamos nos encontrar mais ainda, se Deus quiser. Vamos, né? A Nádia coloca, temos continuação com esse assunto muito bom. Olha, tem, né? Aplausos, Daniela, amei. A Leia, ô Leia, que saudade. Estamos na fase madura e como seria bom se estivéssemos esse bate-papo na fase de aquisição. Seria muito menos doloroso, mas a fase madura nos dá a certeza de que aprendemos muito. Isso, nossa, perfeito, muito bom, gostei. Que delícia, Leia. E é legal isso, a gente saber que pode aprender, né? Sim. Foi sensacional esse bate-papo. Deus abençoe vocês três por esse momento. Maria Cristina, perfeita em geral, é a mãe dos amigos. Perfeito. Né? A Eli, que está parabéns pela live. Gente do céu, se deixar, a gente vai em frente aqui, né? Pois é, então, um beijão em todos aí, obrigado, uma bênção em todos aí, e os padres, e obrigado pela a oportunidade. Estou aí, obrigado aí, Marcelo, obrigado, Padre Glênio, pela oportunidade, eu acho que isso é interessante, esses momentos. Obrigado pela sua companhia, Padre, e obrigado pela companhia dessas 40 e tantas pessoas que estiveram com a gente. 40 aparelhos ligados, né? Padre Antônio, aparelhos ligados, muitas vezes. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Esse dia, você é pároco, a gente sabe que final de semana para nós é bem puxado, e você disponibilizou um horário nobre do pároco, né? 6 da tarde até 7h30 no sábado. É um horário nobre, né, do pároco. É uma alegria. Muito obrigado pelo seu carinho para com as famílias, né? O pessoal está perguntando se vai continuar, nós vamos deixar vocês com água na boca. O Padre Antônio Torres tem várias lives, e aí nós vamos divulgando também as lives dele. Eu vou fazer outra sobre conflitos conjugais. Já tem a data, padre? Prevista? Acho que daqui a uns 15 dias, e eu vou passar a data para ti, sobre conflitos conjugais. Perfeito. E geralmente é de semana, né, a live? Dia de semana, lá no meu canal, Padre Antônio Torres, né? Se inscrevam também no YouTube. Isso. Né? Depois eu passo, a gente passa. Você pode passar, padre, o Marcelo digita aqui. Padre Antônio Torres, né? Só colocar Padre Antônio Torres, que é o meu canal do YouTube, né? Tudo junto? É separado, só colocar Padre Antônio, né? Que é a paróquia São Pedro e São Paulo. Você digitar lá no YouTube, aí se inscreve lá e... Isso, exatamente. Eu dou as homilias que eu faço sempre. Aliás, eu recebo diariamente as homilias suas. Quem quiser, manda uma mensagem. Quem quiser, todos os dias faço. Hoje, muito bem, então, né? E se Deus quiser, a gente se encontra aí em qualquer momento. Muito bem, padre. A gente costuma encerrar com a bênção, então, se você puder nos dar a sua bênção. Espera um pouquinho, só que tem os avisos. Como é que estão as vendas das cestas, das caixas? Sim, verdade. Nós estamos fazendo a promoção aqui das caixas, né, para ajudar a paróquia. Nós ainda temos algumas, podem pedir. Nós temos a equipe que está aí entregando. E amanhã nós temos o dia domingo, né, hoje já começa o domingo para nós, a liturgia. Amanhã temos a missa na nossa paróquia, transmitida por esse canal, às 10h30. E durante as 3 missas nós teremos a bênção dos pães de Santo Antônio, amanhã 13 de junho. Para nós brasileiros, de maneira especial, temos aqui um Antônio, né, que amanhã celebra o seu onomástico, né? Antônio, é verdade. Essa devoção com Teresa Dávila. Pois é, então amanhã teremos a bênção dos pães, e quem quiser participar da missa presencial, já sabe, a horário da missa é às 8, às 10h30 e às 18 horas. Quem não pode, claro, fica em casa, quem puder, né, nesse tempo de pandemia, temos aí um grande número de contaminação, o vírus está circulando, e um grande número de internações, né?
Também pode participar da missa online no nosso canal. Padre, que hora que é a missa online lá na sua paróquia? Amanhã? Então, nós temos aqui 3 missas, às 10 horas, né, não é online, 12 horas e 18 horas. Então, as online são meio-dia e às 6 da tarde, às 18 horas. Muito bem, por esse canal aí da São Pedro e São Paulo, Paróquia São Sim, Pedro e São Paulo, é isso? Isso mesmo. Então, Muito bem. às meio-dia e às 18 horas. Muito bem, tá vendo um horário alternativo. Quem quiser, quem não pegar a missa das 10h30, pega a missa do meio-dia ou a missa das 18 horas na paróquia aí do Padre Antônio, vai ter o prazer de escutá-lo fazendo essas homilias. Os dois aqui para a gente fazer uma live aqui, nós aqui. Eu, Marcelo e Glênio, vamos fazer. Vamos combinar, vai ser maravilhoso. Um prazer, sim, se quiserem, já estão convidados, eu só marcar o dia. Se der o sim, a gente faz. Já está dado, sim. Só marcar o dia. Muito bem, Marcelo, Padre. Quer dizer, quem quiser ainda tem a caixa do Dia dos Namorados, pode mandar mensagem. Até amanhã também, se quiser pedir, pode pedir também. Pode pedir ainda. Pode. Que tem o bolo, salgadinhos, Coca-Cola. É aquilo que vai numa festa, a gente está fazendo na caixa, por conta da pandemia, né? Ninguém pode sair e tal, então tem salgadinhos, docinhos, um bolo de meio quilo, 2 Coca-Colas e 2 tacinhas. Então vai a caixa completa. Dentro dos avisos, eu não vou projetar não, porque a gente já está em cima, quer dizer, a gente tem amanhã a missa de Santo Antônio, tem às 8, às 10h30, às 18, a das 10h30 é transmitida online, né? Avisar que tem o aniversário da dedicação da igreja, né? Que vai ser dia 13 amanhã, às 10h30. Marcelo, a gente vai fazer um tríduo preparatório. O dia da dedicação da igreja vai ser no dia 16, aniversário do 2º ano da dedicação da Igreja Matriz, quarta-feira. Tá? Tem online, dia 14h15 às 20 horas, e dia 16 às 19h30 presencial. Então, quem quiser celebrar a dedicação da igreja, né? Outra informação, o drive-thru da caridade, amanhã é dia de doação, né? Vai ter o drive-thru da caridade, nós estamos com quase 200 famílias dependendo das doações, né? Então, quem puder, passa de carro, deixa a sua doação, né? A gente vai estar com a Pastoral da Caridade lá recebendo as doações. Gente, a crise está brava, tem muita gente desempregada, tem muita família precisando. Se vocês podem doar, passem pela paróquia amanhã durante o dia. Começa a que hora, padre? O drive-thru? Começa a partir das missas, 8 horas da manhã. É isso. Então, vamos estar lá. Tá. Tem outra iniciativa que é o Doe Sangue. A sociedade está precisando de sangue. Então, dia 15, quem puder doar sangue, eu acho que eu precisaria colocar essa imagem, né? Deixa eu tentar colocar, padre, porque é importante, né? Isso. Você está vendo aí? Não? Está aparecendo? Tá. É uma iniciativa, né, que vai acontecer no condomínio. Marcelo, tira esse comentário aí, porque senão a gente não enxerga. Deixa eu ver. É que eu preciso apagar. Espera aí, que são várias telas e ele não suporta aqui. Espera aí. Isso. Então, dia 15, ou seja, terça-feira, das 9 às 10h30, no condomínio Vila Árvores, realiza a sua terceira campanha solidária de doação de sangue. Não é para chegar lá, tem que agendar o horário por esse telefone que aparece aí, para falar com o Lúcio. O Lúcio faz parte do nosso Ministério de Música, da nossa paróquia, e ele está organizando. O telefone é 99461-1074. Aí você pode agendar o horário, você vai lá, faz sua doação de sangue. Você nem precisa ir, né? Tá precisando de sangue, você ir lá aos hemocentros de São Paulo, se expor. Você vai nesse condomínio, tá tudo organizadinho.
Fica aqui no Elgo, aqui atrás, nossa paróquia. Muito bem, vamos lá, Marcelo, para a bênção. Uhum. Ok. Padre, Muito você bem. pode nos dar a sua bênção, por favor? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelo convite, Obrigado. meus amigos, e um abraço em todos que nos acompanharam. Obrigado, né? Deus abençoe. Um beijão. Tchau, Um tchau. beijo para todos. Obrigado. Vamos ficar um pouquinho aqui nós e vou terminar a gravação.